Olá pessoal, vamos conversar? Vamos conversar e vamos conversar pensando muito bem. E hoje nós vamos pensar muito bem a respeito de um tema muito importante na área da psicologia. E para isso eu convidei a psicóloga Suzana Xavier Souza. E aí agora, essa garotinha aqui ao meu lado, que eu fiz questão de convidá-la, porque eu a conheci agora recentemente no hospital. A minha esposa está internada lá e conheci a psicóloga Suzana. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, Alvir, tudo bem. Grande prazer tê-la no programa, porque falar de psicologia é sempre muito interessante, né? Sim, sim. Mas antes de falarmos do tema do programa, vamos falar da Suzana. Quem é Suzana? Você é natural de Lages, né? Sou lagiana. Lagiana, como é que é chamado Lagiana? É o pelego? Isso, com pelego e faca na bota. Pelego e faca na bota. Essa é boa, né? Não é da nossa terra, nós somos ali da terra do Vime, né? Lá do Rio Rufino, a terra do Vime. Aqui o negócio é pelego e faca na bota. Mas eu já moro tantos anos em Lages, e o Céu também, nós já nos consideramos lagianos. Somos lagianos de coração, sim, com certeza. Aí, em que momento vou fazer psicologia? Porque você não, a tua formação inicial não é psicologia. Não. Nos conte um pouco. Então, primeiro, um prazer estar aqui, é muito bom estar aqui com você, adorei o convite, uma satisfação muito grande. E então, a minha formação inicial foi educação física. Naquela idade que a gente passa no vestibular e não sabe muito bem o que quer, ou quando vai fazer o vestibular não sabe o que quer, fiz algumas formações na área e a partir dessas formações eu tive contato com a psicologia hospitalar, com a psicologia clínica. E aí me interessei muito e mudei de ramo, saí da área da educação e fui cursar psicologia. Você chegou a exercer? Sim, dei aula em escolas, dei aulas em empresas, eu trabalhava com ginástica laboral. Quanto tempo então você ficou na educação física? Eu trabalhei uns 8 anos. Trabalhei na Brasil Telecom, na época da Brasil Telecom. Nossa, é um tempo. De fichinha, né? As famosas fichinhas de telefone. Dei aula há muito tempo de ginástica laboral na Brasil Telecom. Na Secretaria de Agricultura em Florianópolis. Eu me formei na UDESC em Educação Física, né? Em Florianópolis. Então eu atuava lá. Na área laboral, acho bem interessante, porque eu me recordo que eu fiz uma entrevista a alguém especialista dessa área também. É muito interessante, né? Sim. Porque as pessoas hoje, os empregadores hoje já estão mais preocupados com isso, né? Do descuidado com seus funcionários, sua postura no trabalho. E qual é o maior... Já vou aproveitar, já que você também falou nessa área, vamos aproveitar e abusar um pouquinho de você também. Qual a maior incidência de problema na área laboral, na empresarial? Nas empresas, dependendo do tipo de trabalho que os colaboradores executam, é muito estresse, dores musculares, tensão muscular, que causam um desconforto muito grande. E a partir disso, a ginástica laboral vem para tirar aquele foco de atenção do colaborador, do que está fazendo, do trabalho, para relaxar. Para pensar em si, no seu corpo, mudar a postura, aliviar as tensões musculares, relaxar um pouco para quando voltar às suas atividades estar bem, se sentindo um pouquinho mais aliviado. Esse é o objetivo da ginástica laboral. Tirar o funcionário daquela rotina de 6 horas, de 12 horas. Paradão. Exatamente. Má postura, meio tortão, jogadão na cadeira. Isso. Eu me recordo isso, eu não me lembro quem foi que eu entrevistei. Foi aqui, inclusive. E foi feito até um exercício com o câmera na época, eu não me recordo. Foi mostrado como é que postura, como é que a pessoa tem que ficar, apoio nos pés, né, Suzana? Muito interessante. Eu até entendo que depois vamos entrar na área da psicologia, isso também veio te ajudar, com certeza. Porque não tem uma, pelo contrário, tem uma harmonia plena em relação a tudo isso, né? Porque isso mexe com o emocional do ser humano. E essa situação do estresse, como você muito bem colocou, o funcionário com uma situação de estresse, uma má postura, um ambiente não tão agradável para o trabalho, isso influencia em todos os sentidos, né? Com certeza. E o colaborador se sente acolhido pela empresa. Pensa, poxa, o meu chefe, a minha chefia pensa em mim. Colocou uma pessoa para cuidar da minha saúde, da minha postura.
E isso também é muito acolhedor, tanto para o profissional quanto para os colaboradores da empresa. Nesse exercício, é um exercício funcional? Isso, um exercício físico, né? Isso, alongamento. Aí você tem um espaço, nas empresas tem espaço. Não é da minha época, isso nunca foi da minha época de escritório, não tinha nada disso. Mas as empresas oferecem espaços exclusivos para esse tipo de trabalho? Não necessariamente. Ou é feito no próprio local? Exatamente, no próprio local. Algumas empresas têm salas, disponibilizam salas para o educador físico, mas a maioria é no próprio local, porque o objetivo são 10, 15 minutos para relaxar, para sair do que está fazendo. Mudar o foco. Então, no próprio local. Então, por exemplo, na Brasil Telecom, onde era call center, na própria baia, que eles chamam de baia, né? Se levantava e fazíamos alongamento, principalmente nas regiões de mais tensão, que são os ombros, pescoço, braços, né? Hoje, com certeza, nós temos uma empresa aqui em nós, a Flex, que inclusive tem um rodízio muito grande de funcionários. Com certeza deve ter um atendimento nesse sentido, né? Provavelmente, porque tem estudos, inclusive, que levam em consideração o trabalho do educador físico dentro das empresas e com resultados muito positivos. Na época em que eu me formei, inclusive a minha monografia foi sobre isso, sobre a atividade laboral dentro das empresas com relação ao estresse. E o resultado é muito positivo em empresas que têm um educador físico com o nível baixo de estresse, com a empresa que não tem. Então é muito positivo o trabalho do educador físico. E normalmente isso ocorre em empresa com quantos funcionários? Existe uma obrigatoriedade para que a empresa ofereça esse tipo de trabalho? Tem que ter um número mínimo de funcionários? Como funciona? Tem que ter um número mínimo de funcionários e depende muito, tem algumas, já mudou muito agora, não posso te dizer quais as leis que estão regulamentando isso, porque eu saí da área. Sim, mas você vamos falar da sua época. Na minha época a gente entrava em empresas acima de 100 funcionários, mas empresas com 50 funcionários já pode ter. Deve ter, eu acho, né? Deve ter. Eu até penso, até menos, de repente 10, 15 funcionários. Não que tenha um profissional direto lá ligado, mas um profissional que vai dar, sei lá, uma vez por mês, que vai lá e oriente as pessoas, e essas pessoas possam até fazer os seus exercícios independente do profissional estar junto ou não. É porque que vai criar o hábito para isso, né, Suzana? O que é importante fazer também, né? E você diria, por exemplo, a pessoa que está em casa e que tem o hábito de ficar muito parado, qual seria um exercício adequado? Os nossos telespectadores aqui prestando atenção, dizem, mas eu estou lá no meu computador, eu estou em home office, hoje, a grande maioria hoje das empresas, né? O que fazer? Peraí! Estou eu aqui parado na minha sala, estou conectado com o mundo, mas eu estou isolado aqui. De repente eu fico ali 4, 5 horas naquela posição, o que devo fazer para eu não ter problema? Aí eu vou aproveitar essa vai ser uma dica, essa vai ser uma dica maravilhosa. Já posso incluir, inclusive, dica da psicologia. Claro, com certeza. Principalmente nessa época de pandemia, nós estamos trabalhando muito em casa. Muitas pessoas saíram do seu local de trabalho e mudaram os seus escritórios, os seus ambientes para dentro de casa. E dentro de casa é diferente, porque tem o cachorro, tem o filho, tem o marido ou a esposa que chega, tem os vizinhos que fazem barulho, e isso pode aumentar o estresse dessa pessoa. Então, a dica legal é ficar num ambiente restrito, evitando essa contaminação de barulho e de falas de outras pessoas, para focar no que está fazendo. Quando percebe que está ficando tenso, que o pescoço está cansando, que não consegue mais parar na cadeira, porque isso é muito comum, a gente se dá conta quando começa a ficar assim. Não, e você falou, já até aqui, eu me imaginei, eu aqui me movimentando na cadeira. E é exatamente, você acaba fazendo até sem perceber que está fazendo. Então isso é uma dica importante, dar-se conta do que está acontecendo com o seu corpo. Por que eu estou me mexendo mais? Tem alguma tensão? Tem algo me incomodando? Passou isso pela cabeça? É hora de levantar, respirar, fazer um alongamento, erguer os braços, respirar fundo e tomar uma aguinha, dar uma caminhadinha dentro de casa, brincar um pouquinho ali com o cachorro que está ali distraindo, ou o gatinho, ou o filho, conversar com alguém, para mudar o foco do trabalho. Respirou, relaxou um pouquinho, volta para a sua atividade. Então é questão de 10, 15 minutos. Isso que eu ia te perguntar o tempo, né? Faça 10, 15 minutos.
O objetivo é sair do foco para relaxar. Isso relaxa o corpo e relaxa a mente. Nós precisamos também descansar a nossa mente. Nós temos uma rotina muito intensa e algumas pessoas ficam tanto tempo sentados e dedicados ao que está fazendo, ao trabalho, que esquece de olhar para si. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou mais irritado, mais tenso, com mais dores no corpo? Será que eu não estou exagerando na minha rotina de trabalho? Então, é realmente olhar para si e se perguntar, eu estou bem? Eu estou confortável aqui? E a partir disso, começa essas 15 minutinhos, 10 minutinhos de relaxamento. Com certeza o senhor deve estar prestando muita atenção, né? Porque às vezes o céu aqui, ele e a Nandinha, eles são daqueles que cobrem escanteio, correm na área, cabeceio e fazem gol. Ah, pois é. E são melhor que, eu sempre isso, melhor que bombeiro, são 1.002 utilidades. Com certeza passam um bom tempo fazendo edição, né, Céu? E ali, de repente, precisa... Chegou a parar para pensar nisso, de repente, de fazer? Já faz. Então já teve alguma orientação em relação a isso. Mas acho que a grande maioria hoje, principalmente na situação atual, não teve esse despertar, né, para isso. A não ser as grandes empresas que já têm esse hábito já como profissional. Mas pequenas empresas, as pessoas não têm, né? Provavelmente é muito difícil com a rotina intensa e agora nessa época de pandemia, onde as pessoas já estão muito assustadas com o que está acontecendo no mundo, esquecer de olhar para si, esquecer de cuidar do que está acontecendo com o meu corpo, com a minha mente, com os meus pensamentos. Então isso é importante, dar esse time e olhar para dentro, olhar para si mesmo. Vamos fazer já que você fez a ligação dentro da psicologia também, vamos puxar mais dentro do sentido psicológico existencial do momento atual. Nós, seres humanos, estamos passando hoje por uma transformação muito grande, estamos passando por um momento de uma introspecção, uma reavaliação de nossos valores. Nós, enquanto seres e caminhantes nesse mundinho aqui, desse planetinha Terra, o mundo tinha uma visão em relação ao ser humano, as atividades, os querer, né, os desejos. De repente, essa pandemia nos fez brecar tudo. Houve uma frenagem de tudo, principalmente nas paixões, né? Mexeu muito com paixões. Tudo aquilo que nos apaixona em termos de conquista, desejos, aí daqui a pouco não tem mais significado, as coisas mudaram. Vamos dar um exemplo. O camarada que gosta de estar sempre bem vestido, porque ele tem um jantar, tem um baile, tem isso, tem aquilo. Agora, poxa vida, não tem mais isso. Quer dizer, parou. A mulher, não, eu tenho que ir no salão toda semana, porque eu tenho um jantar, tem um baile, tem isso, tem aquilo. Parou. O que acontece? O que está acontecendo com a cabeça das pessoas em relação... Você deve ter experienciado isso agora recentemente. Nós temos tido muitos casos de aumento de ansiedade, pessoas com ansiedade generalizada, depressão aumentou muito no mundo. Uau! E isso causa essa restrição. Eu vou falar principalmente do Brasil. O nosso povo brasileiro é muito quente, é muito acolhedor. Então nós somos muito de pegar, de abraçar, de beijar, de estar em contato, sai do trabalho, vai para um barzinho para conversar com os amigos, tomar cerveja, fica ali muito junto, né? Nós somos um povo muito acolhedor. E a partir disso, desse distanciamento social, as coisas mudaram. Nós estamos que ter mais cuidado, ficar em casa, usar máscara, fazer a higiene das mãos mais vezes, evitar de tocar em lugares que são comuns a muitas pessoas. E isso causa esse aumento de ansiedade e essa despersonalização. Despersonalização como, quem sou eu agora? O que eu estou fazendo na minha vida? Antes eu era a fulana ou fulano que trabalhava na empresa tal, que tinha esta rotina. De repente... E esses sonhos, esses anseios... Então, a pessoa que gostava de se vestir bem, que botava sempre o seu terno bonitinho para ir para uma festa, para ir para um jantar, agora está em casa de pijama. Então, isso nós temos que tomar cuidado também. Manter uma rotina dentro de casa. Se antes eu gostava de me vestir bem, por que não me vestir bem em casa? Por que não botar uma roupa, mesmo que eu vá trabalhar no meu escritório, ou na minha sala, ou na minha cozinha, por que não botar uma roupa que eu costumava usar no meu trabalho?
Então, esses cuidados para evitar de Olha, ser interessante. outra pessoa. Então, para não ficar largadão, jogadão lá, né? Porque é muito cômodo mesmo. E nós não estamos de férias. Nós estamos num período de pandemia, onde existe a necessidade de um cuidado, tanto conosco quanto com o outro. Então, não fugir da nossa rotina também de trabalho, para não ficar de pijama, largado, como se estivéssemos de férias. Não estamos de férias. Nós precisamos nos preocupar com o outro e conosco. E a depressão você tem percebido, então, muito acentuado nas pessoas. Aumentou muito. E a procura por vocês, pelo atendimento psicológico, com certeza bastante também. Muito. Eu tenho consultório e no meu consultório aumentou bastante o número de pessoas com depressão. Já que você falou do teu consultório, o céu, né? Já vai colocar ali, ó, os teus créditos. Imagina, esta garotinha merece. Porque, olha o sorriso, com essa disposição, com esse sorriso, vir aqui para trazer essas informações interessantíssimas para nós aqui. E você é da Evoluer? Evoluer? Quem é que bolou esse nome? Eu. Mas, ficou bonito. Tem um significado? De evolução. De evolução. A expressão parece francesa, né? Evoluer. Faz com um biquinho. E logo vamos fazer uma parceria com essa garotinha e a tua sócia e vamos divulgar a Evoluer aqui nos programas, né? Vocês vão ser nossos parceiros aqui, com certeza, sem dúvida. Então, lá vocês estão sentindo muita depressão, as pessoas, e são encaminhadas pelas empresas, vocês têm convênio com empresas também, né? Algumas, mas são pessoas que realmente se dão conta do que está acontecendo ou que são encaminhados pelos médicos. Como eu trabalho no hospital... Já vamos... Eu deixei a parte do hospital para daqui a pouco, porque esse é um assunto também importantíssimo. Muito. Falar dos cuidados da psicologia dentro do hospital, muito interessante. Mas nós vamos já falar disso aí. Mas voltando nesse sentido da depressão... E o maior risco que pode ocorrer com a pessoa depressiva, numa situação dessa, isso que nós não falamos, eu até quero que você nos fale também, e a pessoa que perdeu o emprego, que não são poucos. Pessoal, ouvintes da Rádio 101, pessoal da TV, não são poucos os que estão perdendo o emprego, e você deve, com certeza, a Suzana deve já ter tido contato com pessoas, conversado com pessoas. Aquele da depressão de ficar isolado em casa, mas está trabalhando é uma coisa. Aquele com depressão de perder o emprego e uma situação financeira agravada é uma outra situação e pode correr o risco de alguma coisa a mais. Exatamente. Isso nós entramos na área do hospital, que nós temos tido casos de tentativas de suicídio. Então, pais de família, jovens que deixam de conviver com seus amigos, deixam de ir para a escola, de estudar, saem do seu trabalho, são demitidos e se veem numa situação, e agora? Como eu sustento a minha família? Ou o que eu faço? Quem sou eu? O jovem, principalmente, que está começando a sua vida social, que está começando a buscar uma identidade, está em casa. Então é onde a gente começa a perceber essas festas clandestinas, com um número grande de jovens. Eles estão na idade de uma busca de identidade. E esquecem de cuidar de si e do outro. Então, existe um número alto de suicídio em função a isso, tentativas de suicídio, que acabam chegando ao hospital, vão para a UTI e a gente acaba atendendo. Nossa, terrível, isso, terrível. Lembrando, pessoal, que a máscara aqui, ó, a nossa máscara está aqui, a da Suzana está ali na bolsa, porque aqui na Nova Era TV, muito bem higienizado, tudo muito organizadinho. Nós estamos aqui, ó, a 1,5 metro de distância, tudo certinho, fazer as coisas nos conformes. Porque pode pensar, mas como é que estou apresentando um programa falando de saúde e de cuidados e estão sem máscara? Então, para deixar muito bem claro, todos os cuidados foram tomados aqui para a gravação do programa. Então, fiquem tranquilos aí, quem chegou a pensar, dispense. Né? Não nos julgue, porque é comum, né? É comum. É muito comum. É uma das coisas que a gente trabalha muito também, tanto no hospital quanto no consultório, essa menos julgamento e mais amor. Então, as pessoas tendem a julgar muito. E quando a pessoa é internada, que vai para o hospital, perde a identidade. Então, deixa de ser a Dona Maria, dona de casa, para ser a Dona Maria da doença tal. É verdade. E isso é muito ruim, e isso é o trabalho do psicólogo hospitalar. Acolher
desse paciente, tentar fazer com que ele entenda o seu quadro clínico, o que está acontecendo, pelo que ele está passando, e fazer esse acolhimento, sem o julgamento. É a doença tal. Não, é a Dona Maria que está ali precisando de cuidado. Que tem mãe, que tem pai, que tem filhos, que tem esposo, que tem uma família. Então não é só aquela doença, é um contexto. Eu voltei ao tempo agora, que é uns 8 anos atrás, mais ou menos, acho que foi 8 anos, né, Céu? Que eu fiquei internado, acho que fiquei ali naquela ala, inclusive. Sim. Aquela ala ali não era a ala do AVC, que é onde está minha esposa hoje. Eu fiquei 33 dias lá, internado, no quarto logo ao lado daquele onde está a Jussara. E uma coisa que eu percebi na época, você falou, você perde a sua identidade mesmo, porque e você fica... Chegou um momento que eu me senti um inútil. Eu não conseguia tomar um banho sozinho, tive que auxílio para tomar banho. Eu disse, meu Deus, a que ponto o ser humano chega, né? Mas por outro lado, e a emoção, né? Você se torna um ser muito emotivo. Qualquer coisinha, qualquer situação, você se emociona, você chora, muito fácil, muito fácil. Mas daí eu refletindo sobre tudo isso, eu disse, meu Deus, isso nos faz parar para pensar um pouco. Nós não somos melhor que ninguém. Não somos mais importantes que ninguém. Somos tão importantes quanto tantos estão aqui nessa caminhada. Todos com potencial, todos nós temos potencial, temos capacidade de aprendizado sim, de evoluir sim, se assim desejarmos. Então, quando isso ocorre na nossa vida, e eu digo isso por experiência, aquilo que eu vivenciei, quando isso ocorre, nós paramos para refletir. Puxa, como é bom você ter saúde, como é bom você poder estar com as pessoas, como é bom ter amigos. Né? E esse momento da emoção, eu até gostaria que você nos falasse, enquanto profissional da psicologia, esse sentido da emoção que aflora nos pacientes e as pessoas internadas. Isso é bem comum, assim, né? As pessoas se sentem fora da sua identidade e aí começa a se dar conta de, poxa, o que eu construí até agora? O que eu fiz? Eu estou aqui, eu não tenho horário, não é mais o meu horário de banho, não é mais o meu horário de almoço, de jantar. As pessoas estão comandando a minha vida. Então isso começa a gerar angústia, começa a gerar medo. Vem o medo da morte, que aí entra também numa das minhas formações, que eu trabalho com cuidados paliativos. Eu tenho uma formação em cuidados paliativos e uma outra formação em neuropsicologia, que cuida dessa parte, da avaliação desse paciente, e para fazer esse acolhimento e orientação. O que está acontecendo? Qual é o sentimento que vem de bom com tudo isso? O que eu posso fazer com este meu momento de internação, com este meu adoecimento, aprender com isso? Quem sou eu neste momento e o que eu posso ganhar também com isso? Porque normalmente vem só a coisa negativa, né? Sim, só não construir nada. E agora, com a internação e com o trabalho do psicólogo, é o que a gente tenta ajudar esse paciente a entender o que está acontecendo e a dar conta do que está acontecendo. Aceitar a ser cuidado. Esse é difícil, né, Suzana? Esse é difícil, aceitar o cuidado. Lógico que depois tu acaba, assim, não, eu preciso, você vai entender que você precisa e você aceita. Sim. Você se conscientiza disso, mas é complicado, né? É complicado. Muito. E alguns pacientes entram bem nas fases que a gente diz a fase do adoecimento, que é as fases do luto, as fases de negação, a fase que eu vou pegar esse teu gancho da fase da negação, sabe por quê? 2 minutinhos para um rápido intervalo comercial e nós voltamos já. Então agora nós vamos falar dessa negação que ficou. Por que as pessoas precisam trabalhar, fazem essa negação? Isso é o sentido autoproteção? Seria isso? Também, também. Existe um autor que descreveu as 5 fases do adoecimento, as 5 fases do luto também. E existe uma delas é a negação. Então entra, eu não estou doente, eu não preciso de tratamento, eu não preciso estar aqui, briga com a equipe, não aceito o que o médico fala. Essa é a negação. Uau! Tudo isso? Tudo isso.
E de repente muda para a fase de barganha. Então, eu vou tomar o remédio se você me der tal coisa. Caramba! Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Se eu ganhar tal coisa. Então começa a passar pelas diversas fases do adoecimento. E isso é muito comum. Não existe uma regra de que passa primeiro pela negação, depois pela barganha. Não existe uma regra. Pode acontecer qualquer uma em qualquer ordem. E isso é muito comum nos hospitais. A gente recebe muitos pacientes assim. Assim como até a última, que é a aceitação. Realmente estou doente, realmente eu preciso de vocês. Eu preciso do meu médico, eu preciso da minha equipe para me cuidar. E quando isso chega, vem também a fase, alguma coisa de, poxa, realmente eu preciso desistir, não tem mais chance. E aí entra o trabalho do psicólogo, vamos lá. O que nós conseguimos evoluir aí? O que nós conseguimos Mas deixa eu só, posso te interromper um pouquinho? Sim, por favor. Porque eu não fazia ideia que acontecia todo esse tipo de coisa. Porque eu fui paciente várias vezes. Sim. Várias vezes, eu tive algumas cirurgias já tive alguns conselhos. Em momento algum eu tive momentos de negação, de nada. Nesse ponto eu fui muito tranquilo, sabendo que eu precisava, estava lá porque precisava e precisava ser atendido. Por outro lado, eu também eu nunca gostei de ficar só no hospital. Eu sempre gostei de ficar com mais pessoas, porque eu sempre movimentava o ambiente. Eu sou muito comunicativo, então eu me comunicava com tudo e todos lá dentro. E eu não passei não tive isso. Isso também pode ajudar numa recuperação também, quando não ocorre esse tipo de... toda essa situação que você colocou, da barganha, da negação, tudo aí. Quer dizer... É algo que beneficia também na recuperação. Com certeza. Isso é fundamental também, quando o paciente já chega preparado e sabendo que é uma fase, que é um período, né, que ele precisa passar, ele precisa aceitar ser cuidado, e isso com certeza melhora muito mais, e a sua recuperação é muito mais rápida. Isso de ser comunicativo. Por isso que o trabalho do psicólogo também é muito interessante, Alvir. Porque as pessoas são diferentes. Somos seres diferentes. Totalmente. Nós somos seres biopsicossocial e religioso também. Posso te ajudar também? Somos unos, indivisíveis, nos assemelhamos e não somos iguais. Exatamente. Isso aí. Então não existe uma regra. Bom, eu vou tratar todos os meus pacientes da mesma forma. Não posso fazer isso. E não vai conseguir mesmo, né? Não vou né? conseguir. Porque assim como eu tenho aquela pacientinha mais idosa, que tem uma fé maravilhosa, ela vai sempre me falar de Deus, ela vai sempre me falar da esperança da vida. Assim como eu tenho, por outro lado, um outro pacientinho, também da mesma idade, que passou uma vida toda sem crer em nada, e quando chega no adoecimento ou para o cuidado paliativo, vem a dúvida, e agora? Existe ou não existe? Uau. Eu nunca acreditei em nada. E agora? E agora? Eu devo acreditar? Devo acreditar ou não? Quando isso ocorre? Agora eu já fico curioso. Essa situação me despertou a curiosidade. Essa situação desse serzinho que nunca acreditou em nada, de repente, será que... Quer dizer, eu estou passando por um momento agora tão complicado que eu deveria acreditar, porque acho que me daria conforto. Como você trabalha psicologicamente com esse ser? Você trabalha o despertar da consciência dele para o entendimento da espiritualidade? Ou você trabalha dentro do próprio nível de entendimento dele para deixar que ele mesmo escolha? Exatamente. O paciente tem que escolher. Se ele trabalha com o não acredito em nada, ele acredita em alguma coisa, no nada. Sim. Eu sou uma lâmpada que apaguei. Quando eu for morrer, a lâmpada vai se apagar. Ok. E a partir disso, você acredita em quê? E aí começa o trabalho. Então, o psicólogo não dá a resposta. Espera que o próprio paciente encontre a sua resposta. Que maravilha. Por isso que somos seres diferentes. Então, cada um vai dar a sua resposta, o seu entendimento disso. E o nosso trabalho, principalmente na área hospitalar, é aceitar e acolher, e não julgar. Então, aquele paciente que vem com algumas crenças muito diferentes das minhas, algumas vezes, eu não posso julgá-lo. Claro. Eu tenho que aceitá-lo e acolhê-lo da maneira melhor possível, porque no hospital é um tratamento muito focal, é a psicoterapia breve que a gente trabalha.
Então é o que você está sentindo com esse adoecimento e como nós podemos melhorar a tua condição emocional com relação a isso. Você está doente, você precisa do tratamento, você precisa estar aqui no hospital e eu estou aqui para te ajudar. Como eu posso te ajudar? O que você espera de mim? Que é diferente da psicologia clínica, que lá o paciente vem com uma queixa pronta. Sim. Eu estou aqui porque eu tenho depressão. E lá ele te procura no hospital, tu vai ao encontro. Eu vou ao encontro. Quer dizer, é o oposto. É o oposto. Sim. Então, e lá eu tenho que acolher esse paciente com o que ele sente no hospital, com o que ele me traz, e a partir disso que ele me traz, aí está o ponto. Isso está incomodando esse paciente. É aí que eu vou trabalhar com ele. Então, é um acolhimento do que ele fala, é um acolhimento do que ele traz. E aí sempre puxando para o lado focal da psicologia hospitalar, do que ele está sentindo com relação à internação. Porque muitos pacientes, quando eu me apresento, até você presenciou a minha chegada no quarto. Aliás, até para mim foi surpresa, porque eu não tinha conhecimento que já acontecia um tratamento. Na época que eu fiquei internado, não tinha um trabalho de psicólogo, não me recordo, pelo menos. É que depende muito. Antes nós tínhamos o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que é onde eu trabalho, tem atendimento multiprofissional e a gente é porta de entrada para traumatologia. Sim. Fomos habilitados para cardiologia e para neuro. A neuro nós temos agora aquela ala montada. Excelente. Uma equipe profissional. Só parabenizar a administração do hospital, porque é fantástico. Até vamos combinar uma hora dessa, Céu, para lá fazer uma matéria lá dentro. Porque eu já fiz isso. Eu já fiz matéria dentro dos dois hospitais já, mostrando, porque eu acho que nós temos que mostrar o lado bom o lado bom. Porque de crítica já existe um monte. Então vamos mostrar as coisas boas que tem. E lá só tem que aplaudir, porque realmente é incrível. E essa ala tem uma equipe multi, com médico 24 horas, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, assistente social, nutricionista, preparada, fisioterapeuta, 24 horas para atender os pacientes que estão ali. Então entra essa necessidade de fazer com que esse paciente se sinta acolhido e recebido pelo hospital. E isso também nos outros setores, mas especificamente na área do AVC, existe esse cuidado, porque são pacientes que estão, além de estar dentro de um hospital, muitas vezes ficaram com alguma sequela. Então o braço, ou a perna, ou a fala com dificuldade, e isso ele precisa ser escutado. Sim. Mas a partir disso, alguns trazem questões e feridas emocionais do passado. E aí que entra a gente tentar acolher, sim, o que ele está trazendo, mas sempre puxar para o hospital. O que aconteceu agora? O que é isso que você está me contando?